Acabei de chegar no futebol de veterano, agora é quinta-feira. Daqui a pouquinho a gente vai jogar uma bola aí. Só o pessoal das antigas. Vamos fazer uma reflexão aí enquanto a galera vai chegando aí pra jogar um futebol. O grave problema de autoridade que vivemos hoje na nossa sociedade. No meio corporativo, líderes são espremidos pelos acionistas, proprietários, conselhos, ao qual recebe uma autoridade, mas na hora de implantar é ele puxar do tapete, né? Uma autoridade meia boca. E ele é cobrado pelas metas, pelo resultado. Então, mas ele não consegue exercer essa autoridade. Ele tem a responsabilidade e a cobrança, mas não consegue exercer. Isso acontece muito no meio corporativo, no meio empresarial. Na família, o pai, o cabeça, tem a responsabilidade de conduzir sua família, de proteger, de orientar, de sinalizar, dizer não, né? E temos a impressão de que isso está sendo minado por N motivos, né? Então a sociedade sofre porque, primeiro, nós temos uma geração com dificuldade de exercer um bom papel de pai, de ser exemplo, né? Por mais que todo ser humano é falho. E isso já mina a autoridade dele sobre os filhos, os pais sobre os filhos. Somado à rebeldia de muitos jovens, então o pai ele não consegue exercer autoridade, tendo a responsabilidade. Isso gera uma angústia. E na parte do casamento, que eu considero hoje gravíssimo também, que estamos vivendo algo jamais visto nos últimos 100 anos, eu acho. Tô chutando aqui. Que é a banalização do casamento, né? Parte por falha dos homens, que tem errado, mas essa parte também não pode manchar todo o restante que tem sido correto, né? E ele precisa proteger sua esposa, ele precisa proteger seus filhos, ele precisa prover, ele precisa administrar. Se acabar o recurso financeiro na família, é problema. Se a família entrar em risco por irresponsabilidade dos filhos, ou até mesmo do cônjuge, é problema. Isso leva o cabeça a ter que tomar decisões, ter que dizer sim, não, direcionar, ouvir debaixo do conselho da esposa, né? Ao mesmo tempo, se a família se rebela e faz o que acha que é certo, ignora-se os conselhos em várias áreas, seja na segurança, seja financeiro, econômico, seja na parte moral, né? Vai gerar aflição, vai afligir a autoridade do homem, porque ele não vai conseguir, ele deseja por natureza fazer, mas ele não consegue, né? E a edificação, uma família, ela fica bem edificada debaixo de uma liderança, debaixo do conselho da esposa, e os filhos debaixo do conselho dos pais.
Se as partes entendem isso, facilita a autoridade e a execução da responsabilidade, e isso gera uma alegria. E se as partes não entendem isso, seja no meio corporativo, pais e filhos, marido e mulher, então se mina a responsabilidade, impedindo o desempenho da responsabilidade e gerando angústia. E eu acho que é exatamente isso que a gente está vivendo hoje, e isso não é o caminho, no meu entendimento. Se os filhos desobedecerem, eles são disciplinados. E é claro que a autoridade ela tem por obrigação buscar mitigar os erros e ser o melhor exemplo possível, né? Que é outro problema nos nossos dias. Falha de autoridade em todos os lados, né? Mas se isso é impedido, se o pai ele é impedido de exercer essa autoridade, então ele tem uma responsabilidade ao qual ele não pode executar. Ele tem uma autoridade, ele tem uma responsabilidade, mas ele não tem autoridade para isso. Isso é uma angústia. Se observar bem, a gente está vivendo dias assim, né? Tem que se pisar em ovos, as autoridades estão tendo que pisar em ovos para desempenhar o seu papel. E aí surgem as anomalias graves, né? Os exageros para se exercer a autoridade. Pai violento, esposo violento, problemas, maus líderes corporativos que adoecem suas equipes, né? E por fim no casamento, que na minha visão é a maior catástrofe que está acontecendo hoje, né? Um percentual altíssimo de casamento desfeito. No meu entendimento, o grande problema, além de outros, né, seria isso, é a responsabilidade do cabeça, do líder, de proteger, de prover, de liderar, de absorver o peso da responsabilidade, mas sua autoridade está sendo atacada pelas ideologias, né? E em muitos casos pela uma pequena parte pela má postura mesmo, as más atitudes do líder, né? Da autoridade, do cabeça. E aí então surge as contendas, surge o fim dos casamentos. Então a solução é a gente restabelecer as autoridades, entender que uma sociedade funcional ela existe com base em autoridade, e os filhos entenderem isso, os cônjuges entenderem isso, e aí a harmonia volta pro lar, né? Volta pro meio corporativo, volta para a sociedade. Um simples entendimento de entender a autoridade, porque se cobrar autoridade, porque tanto suicídio masculino hoje, né? A gente vê no noticiário, porque por causa desse problema. Não concordo com isso, né? Eu acho que temos que buscar superar as fases difíceis, mas eu vejo que um dos fatores causadores seria isso. Naturalmente, o líder corporativo, o pai, o esposo, o marido, ele tem suas responsabilidades, mas estão ferindo sua autoridade. E aí surgem as anomalias e os problemas. Então, fica essa reflexão.
como filho, a gente tem que facilitar o exercício dessa autoridade, como colaborador, como membros da sociedade, né? Respeitar as autoridades constituídas, sejam a favores do que eu concordo ou contra o que eu concordo, autoridades de segurança, síndico, e aí isso, uma vez restaurado, com integridade, porque a autoridade ela tem que ser íntegra, ela tem que ser uma autoridade que não gera um gemido nos seus, naqueles que ele exerce a autoridade. Creio que é um caminho melhor.